No mundo de altas apostas de Manhattan, um nome causava medo em qualquer garçom: Adrian Sterling. Não o chamavam de bilionário, mas de o açougueiro da mesa 9. Durante 10 anos, ele destruiu carreiras por causa de um copo manchado ou de uma sopa morna. Ele era intocável, cruel e completamente sozinho. Até terça-feira, 14 de outubro. Naquela noite, Ara Vance, uma nova funcionária desesperada que não tinha mais nada a perder, não apenas anotou o pedido dele. Ela olhou nos olhos dele e reconheceu o segredo que ele gastava milhões para esconder. O que aconteceu depois não mudou apenas o cardápio, mas derrubou todo o Império Sterling. Vocês acham que sabem como isso termina. Vocês não fazem ideia. A chuva em Seattle não lava nada. Ela só deixa a sujeira mais escorregadia. Era assim que Ara Vance se sentia parada diante das pesadas portas de carvalho do Obsidian, o restaurante mais pretensioso, exclusivo e aterrorizante da cidade. Eram 16h45 de uma terça-feira. Suas mãos tremiam, não de frio, mas pela descarga de adrenalina. No bolso, o celular vibrava. Ela não precisava olhar para saber que era uma notificação do Centro Médico St. Jude. Seu irmão mais novo, Léo, precisava de uma nova rodada de tratamento para sua doença autoimune, e a conta bancária dela mostrava um saldo de $12. Ela alisou sua saia lápis preta, conferiu o reflexo na maçaneta de latão e entrou. O interior do Obsidian foi projetado para fazer você se sentir pequeno. Tudo era de mármore preto, com detalhes dourados e iluminação suave. Cheirava a óleo de trufa, gin caro e medo. Você está atrasada, sibilou uma voz. Ara se virou e viu Jacob Thorne, o gerente de salão. Jacob era um homem que parecia ter sido passado a ferro. O terno muito justo, o cabelo muito liso e o sorriso completamente ausente. Desculpe, Sr. Thorne, o ônibus. Não me importo com o ônibus, Vance. Jacob respirou fundo e olhou para o relógio. Você está aqui há 3 dias. Deveria saber que a preparação começa pontualmente às 16 horas. Mas talvez seja o destino você estar atrasada, porque a Sarah acabou de se demitir. Ara piscou. Sarah? Mas ela está aqui há 5 anos. Ela cuida da área VIP. Ela cuidava da área VIP, corrigiu Jacob com um brilho cruel nos olhos. Ela cuidava até cerca de 10 minutos atrás, quando saiu chorando pela porta dos fundos. Isso significa, Vance, que agora é a sua vez. Ela sentiu o sangue fugir do rosto. Todo garçom em Seattle sabia sobre a área VIP do Obsidian. Normalmente era um código para uma mesa específica. Mesa 9, a reserva fixa de Adrian Sterling. Adrian Sterling tinha 82 anos, uma fortuna estimada em $4 bilhões e a reputação de ser a pessoa mais perversa da costa oeste. Era um magnata industrial que fez fortuna com aço e navegação, esmagando sindicatos e concorrentes com o mesmo entusiasmo. Agora, passava o fim da vida aterrorizando funcionários. Ara começou a falar com a voz levemente trêmula. Ainda estou em treinamento. Não acho que estou pronta para o Sr. Sterling. Jacob se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela. Deixe-me ser claro, Ara. Você precisa deste emprego. Eu sei das ligações do hospital. Eu ouço você no intervalo. Você assume a mesa 9 hoje à noite ou limpa seu armário. A escolha é sua. Não era uma escolha, era um ultimato embrulhado em uma ameaça. Ara engoliu em seco. Pensou em Léo, pálido e magro na cama do hospital, dizendo para ela não se preocupar com dinheiro. Ela lá sentiu. Eu assumo a área. Ótimo! Jacob sorriu. Ele chega em 20 minutos. Não fale a menos que falem com você. Não olhe nos olhos dele. E, pelo amor de Deus, não sirva a água pela esquerda. Às 17h15, as pesadas portas se abriram. O restaurante ficou em silêncio. Foi uma mudança palpável na atmosfera, como a pressão do ar caindo antes de um tornado. Adrian Sterling entrou no recinto. Ele estava em uma cadeira de rodas, empurrada por um guarda-costas silencioso e robusto chamado Graves. Adrian era um homem definhado, quase esquelético, envolto em um terno de 3 peças que custava mais que a casa dos pais dela. Seu rosto era marcado por rugas profundas e zangadas, e seus olhos azuis pálidos e aquosos varriam o salão como um falcão procurando um rato do campo. Ele ignorou o recepcionista. Graves o empurrou direto para a mesa 9, um nicho isolado no fundo do salão, envolto em sombras.
Ara estava na estação de serviço, o coração martelando contra as costelas. Vá, sussurrou Jacob, empurrando um copo de água com gelo na mão dela. Ara respirou fundo por Léo. Ela atravessou o salão. Os outros garçons a observavam com uma mistura de pena e alívio. Ela era o sacrifício. Aproximou-se da mesa. Adrian olhava para a toalha de mesa. Suas mãos descansavam no colo. Elas tremiam, não muito, mas de forma rítmica e constante. Boa noite, Sr. Sterling, disse Ara com uma voz surpreendentemente firme. Meu nome é Ara e vou atendê-lo esta noite. Ela se moveu para servir a água pela direita, como ordenado. Adrian não olhou para cima. Você é nova aqui? A voz dele soava como cascalho sendo triturado. Onde está a Sarah? A Sarah não está disponível esta noite, senhor. Não disponível? Adrian zombou. Você quer dizer incapaz. Semana passada ela serviu o Chardonnay num copo de Bordeaux. Uma completa idiota. Ara serviu a água. Farei o meu melhor para garantir que tudo esteja a seu contento. Adrian finalmente olhou para cima. Seu olhar era penetrante. Ele examinou o uniforme dela, o cabelo, o rosto. Procurava uma mancha, um fio solto, um borrão de maquiagem. Seu avental, disse ele. Ara olhou para baixo. Senhor? Está amarrado torto, zombou ele. Isso mostra falta de disciplina. Se não consegue nem se vestir direito, como podem confiar a você um filé mignon? Ara sentiu o calor subir as bochechas. Peço desculpas, senhor. Vou arrumar imediatamente. Não se incomode. Ele acenou com a mão, dispensando-a. Apenas traga o cardápio e não fique parada aí. Odeio quando vocês ficam rondando como urubus. Ara recuou. O maxilar estava tenso. Ela voltou para sua estação. Como está indo? Um ajudante de garçom chamado Kevin sussurrou. Ele me disse que meu avental estava torto. Isso é um bom começo, disse Kevin sombriamente. Semana passada ele disse ao Mark que ele parecia um aborto mal-sucedido. Apenas traga o uísque dele. Talvez você sobreviva. Mas Ara observou Adrian do outro lado do salão. Viu quando ele tentou pegar o copo de água que ela tinha acabado de servir. A mão dele tremeu violentamente quando ele o levantou. A água transbordou, espirrando na toalha branca imaculada e nas abotoaduras caras dele. Adrian congelou. Olhou rapidamente em volta para ver se alguém tinha notado. Então bateu o copo na mesa. Garçom! Ele berrou. O restaurante inteiro estremeceu. Ara correu até lá. Sim, Sr. Sterling. Este copo está sujo, gritou Adrian, apontando para a água derramada na mesa, ignorando a mancha molhada na própria manga. Tem gordura na borda. Você quer me envenenar ou é apenas estúpida? Ara olhou para o copo. Estava impecável. Olhou para a toalha de mesa. Olhou para a manga molhada dele e então entendeu. Ele não era cruel porque era poderoso. Ele era cruel porque estava envergonhado. Sinto muito, senhor, disse ela entrando no jogo. Vou trocar imediatamente. Tire isso da minha frente, sibilou ele, e me traga um guardanapo, garota desajeitada. Ele estava colocando a culpa nela pelo que derramou. Usava sua reputação de tirano para esconder o fato de que estava perdendo o controle do próprio corpo. Ara foi para os fundos. Pegou um pano limpo. Sentiu uma sensação estranha. Não era mais medo, era curiosidade e um pouco de raiva. Quando voltou à mesa, Adrian olhava pela janela, parecendo velho e pequeno. Ela colocou o guardanapo. Sr. Sterling, disse ela suavemente. O quê? Retrucou ele sem olhar. Eu posso trazer um canudo para o seu whisky, disse ela. Os pretos, eles são discretos. Ninguém vai notar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adrian Sterling virou a cabeça lentamente e olhou direto nos olhos dela. Pela primeira vez, a maldade sumiu, substituída por puro choque. Ninguém nunca tinha reconhecido a fraqueza dele. Ninguém nunca tinha ousado. O que você disse para mim? Sussurrou ele. Eu disse, Ara falou baixo, quase sussurrando, que posso trazer um canudo. Ajuda. Meu irmão também tem tremores. Às vezes é difícil segurar o copo. Adrian a encarou. O rosto dele ficou vermelho escuro. A veia na têmpora pulsava. Ara se preparou para o pior. Esperava que ele gritasse. Esperava que ele a demitisse, a colocasse na lista negra. Ou talvez até mandasse prendê-la. Em vez disso, Adrian Sterling soltou um suspiro que soou como ar saindo de um pneu. Um canudo? Repetiu ele. Sim, senhor. Um preto. Combina bem com o líquido.
Adrian olhou para as mãos trêmulas, depois olhou para Ara. Traga, disse ele. E se você contar a alguém sobre isso, eu vou destruir você. O turno continuou. Para o resto da equipe, parecia tudo normal. Ara ia e vinha da mesa 9. Ela trouxe o uísque com um pequeno canudo de coquetel preto. Trouxe a sopa, trouxe o bife, mas a dinâmica havia mudado. Adrian ainda era rude. Reclamou que a sopa estava morna, embora estivesse fervendo, e que o pão estava velho, embora tivesse acabado de sair do forno. Mas ele não a olhava mais com ódio. Ele a observava, ele a testava. Por volta das 20 horas, o restaurante estava lotado. Jacob, o gerente, pairava perto do bar, observando Ara como um falcão, esperando a explosão inevitável. Ela veio com a sobremesa. Ara retirou o prato do bife. Adrian tinha comido apenas metade. Sobremesa, Sr. Sterling. Adrian recostou-se. Quero o crème brûlée. Excelente escolha, disse Ara. Mas Adrian levantou um dedo. Quero como era feito em 1945 no Le Jardin, em Paris, com extrato de lavanda e açúcar queimado. Não essa bobagem com maçarico. Quero caramelizado no forno. Ara hesitou. Senhor, o chefe prepara o crème brûlée com maçarico para garantir o contraste entre a crosta quente e o creme frio. Caramelizar no forno leva 40 minutos. E eu pedi uma aula de culinária. Adrian retrucou tão alto que a mesa ao lado se virou. Eu pedi uma sobremesa. Se o seu chefe é incompetente demais para usar um forno, diga a ele para ir fritar hambúrgueres. Jacob correu até lá, suando. Há algum problema, Sr. Sterling? Sua garçonete se recusa a anotar meu pedido. Adrian mentiu habilmente. Jacob virou-se para Ara com os olhos esbugalhados. Ara, o que você está fazendo? Dê ao Sr. Sterling o que ele quer. Ele quer um creme brulee caramelizado no forno. Jacob, disse Ara calmamente. Isso não está no cardápio e o chefe Marco vai me esfaquear se eu pedir isso. Não me importo, sibilou Jacob. Faça acontecer. Vá. Ara foi para a cozinha. A cozinha do Obsidian parecia um campo de batalha. O chefe Marco era um homem grande com um temperamento que rivalizava com o de Adrian. Chefe, disse Ara. O quê? Berrou Marco montando um risoto. Mesa 9. Um creme brulee de forno com extrato de lavanda. Marco parou. Virou-se lentamente, segurando uma concha como se fosse uma arma. Saia daqui. Ele insiste. Chefe, diga a ele para ir para o inferno, berrou Marco. Não vou parar meu serviço para assar um pudim por 40 minutos para aquele velho rabugento. Ara manteve-se firme. Sabia que se voltasse sem aquela sobremesa, seria demitida. E se fosse demitida, o tratamento do Léo na próxima semana já era. Ela respirou fundo. Pegou um avental do gancho. Tudo bem, disse Ara. Eu faço. Marco piscou. Desculpe? Eu disse que eu faço. Conheço a receita. Le Jardin, 1975. É uma variação de creme catalão. Preciso de creme, gemas, lavanda fresca e a salamandra. A cozinha ficou em silêncio. Os subchefes pararam de cortar. Marco a encarou. Você é garçonete. Meu pai era padeiro, mentiu ela. O pai dela tinha sido mecânico, mas ela assistia ao canal de culinária Food Network regularmente com o Léo. Era a fuga deles da realidade. Ela conhecia a teoria. Só precisava executá-la. Deixe-me usar a estação dos fundos. Não vou atrapalhar. Marco olhou para a máquina de pedidos imprimindo freneticamente. Olhou para o rosto determinado de Ara. Você tem 30 minutos, grunhiu Marco. Se queimar, você limpa a caixa de gordura. Ara se moveu. Moveu-se mais rápido do que nunca na vida. Encontrou a lavanda. Infundiu rapidamente no creme. Temperou os ovos. Suas mãos se moviam com uma precisão que ela não sabia que possuía. Era a memória muscular nascida do desespero. Despejou a mistura no ramequim e colocou sob a salamandra em fogo alto, vigiando como um falcão, girando a cada poucos segundos para simular o efeito do forno, sem levar 40 minutos. 25 minutos depois, Ara saiu da cozinha com um único prato. O cheiro de lavanda e açúcar caramelizado estava no ar. Ela o colocou diante de Adrian Sterling. A crosta estava perfeitamente marrom escura, não uniformemente vítrea como a de um maçarico, mas rústica e manchada pelo calor. Adrian olhou para o doce, pegou a colher, quebrou a superfície. Crack, deu uma mordida. Ara prendeu a respiração. Jacob a observava das sombras, pronto para demiti-la.
Adrian mastigou devagar, fechou os olhos. Por um momento, o rosto do velho suavizou. As rugas amargas pareceram se alisar. Ele não estava mais em Seattle. Estava em outro lugar, em algum lugar no passado. Abriu os olhos. Olhou para Ara. Quem fez isso? Eu, senhor, disse Ara. O Marco é um incompetente, disse Adrian. Ele não tem paciência para isso. Fui eu que fiz, senhor, repetiu Ara. Adrian a examinou. Você tem boas mãos, melhores que suas habilidades de garçonete. Foi o mais próximo de um elogio que ele já tinha feito. Obrigada, senhor. A conta, exigiu ele. Ara trouxe a conta. Deu $450. Adrian tirou um cartão American Express preto. Ele não assinou. Apenas rabiscou algo em um guardanapo, colocou o guardanapo sobre o recibo do cartão e fez sinal para Graves levá-lo para fora. Boa noite, disse ele ao passar por ela. Usou o nome dela. Não garçonete, não garota. Ara! Quando ele saiu, Jacob correu para a mesa. Ele pagou? Deu gorjeta? Ara pegou o guardanapo. Embaixo estava a via do estabelecimento. A linha da gorjeta estava vazia. Jacob bufou. Velho pão duro típico. Todo esse trabalho extra para nada. Dê-se por feliz por ainda ter um emprego, Vance. Mas Ara olhou para o guardanapo. Com uma letra trêmula e irregular, Adrian tinha escrito um número de telefone e abaixo 3 palavras. Traga a sopa. O que é isso? Perguntou Jacob, tentando pegar o guardanapo. Ara puxou rapidamente. Lixo, disse ela. Apenas lixo. Ela amassou o guardanapo e colocou no bolso. Não sabia o que significava. Não sabia por que um bilionário deixaria seu número para uma garçonete. Mas sabia de uma coisa. Adrian Sterling ainda não tinha acabado com ela. E, estranhamente, ela também não tinha acabado com ele. Quando saiu do restaurante naquela noite e entrou na chuva fria de Seattle, um carro preto parou no meio-fio. A janela desceu. Era Graves, o guarda-costas. Entre, grunhiu ele. Ara recuou. Desculpe? O Sr. Sterling esqueceu a bengala, disse Graves, embora Adrian estivesse na cadeira de rodas. Ele quer que você leve para ele. Eu não estou com a bengala dele, ele sabe disso, disse Ara. Entre mesmo assim, ele diz que é sobre os $10.000. Que $10.000? Perguntou Ara, o coração falhando uma batida. Graves apontou para o banco de trás. No estofamento de couro havia um envelope branco grosso. A gorjeta que ele te deu. Ele quer ter certeza de que você sabe o que precisa fazer para ficar com ela. Ara olhou para o carro, depois para o ponto de ônibus onde teria que esperar 40 minutos na chuva. Abriu a porta e entrou. O interior do carro cheirava a couro e fumaça de charuto velha. Ara sentou-se rígida na ponta do banco. O envelope branco estava entre ela e a porta como uma arma carregada. Graves dirigiu em silêncio. A chuva borrava as luzes da cidade em faixas de neon e cinza. Eles não foram em direção aos subúrbios ricos de Medina ou Mercer Island. Em vez disso, o carro subiu uma estrada particular estreita ao longo dos penhascos com vista para o Puget Sound. Os portões de ferro da propriedade Sterling surgiram do nevoeiro, abrindo-se automaticamente. A casa era menos uma residência e mais uma fortaleza. Uma mansão neogótica de pedra cinza, com janelas escuras, empoleirada perigosamente perto da borda do penhasco. Chegamos, grunhiu Graves. Ele abriu a porta para ela. O vento açoitou o rosto de Ara. Ela pegou o envelope. Não podia deixá-lo para trás e seguiu Graves até o saguão de entrada. Se o Obsidian foi feito para intimidar, a mansão Sterling foi feita para silenciar. O teto tinha 9 metros de altura. O chão era de mármore preto e branco. Era gelado. Biblioteca, instruiu Graves. Ara caminhou por um longo corredor ladeado por retratos de homens que não estavam mais vivos. Entrou na biblioteca, uma sala dominada por uma lareira grande o suficiente para assar um porco. Um fogo crepitava fracamente. Adrian Sterling estava sentado em uma poltrona de couro, olhando para as chamas. Não usava mais terno. Vestia um roupão de veludo e parecia frágil. O açougueiro da mesa 9 parecia menor, como um homem esperando o fim. Você entrou no carro, disse Adrian sem se virar. Tenho um irmão doente, disse Ara, a voz ecoando na sala grande. E tenho $40 na conta. Você sabia que eu entraria. Adrian riu baixinho, um som seco e áspero. O desespero torna as pessoas previsíveis, mas também as torna honestas. Venha aqui. Ara se aproximou.
Abra o envelope. Ara rasgou o lacre. Dentro havia uma pilha de notas de $100, $10.000. O suficiente para o tratamento do Léo por 3 meses. O suficiente para pagar o aluguel atrasado. Era a salvação. Isso é pelo crème brûlée? Perguntou ela. Não seja boba, retrucou Adrian, virando a cadeira para ela. Isso é um adiantamento. Um adiantamento para quê? Para me manter vivo. Ara o encarou. Não entendo. Adrian se inclinou para a frente. Seus olhos azuis estavam afiados, febris. Tenho 4 filhos, Ara. 3 deles estão esperando eu morrer para dividir meu império. A quarta não fala comigo. Meus funcionários são pagos pela minha filha mais velha. Meus médicos são recomendados pelo meu genro. Estou cercado de pessoas que sorriem para mim e checam meu pulso esperando que esteja mais lento que ontem. Ele apontou para uma bandeja de prata na mesa ao lado. Havia uma tigela de sopa intocada. Eles me alimentam com lodo. Dizem que é bom para minha digestão. Dizem que estou perdendo a cabeça. Talvez esteja, mas sei de uma coisa com certeza hoje à noite. Você viu minhas mãos tremerem e não me olhou com pena. Não me olhou com ganância. Você me olhou como um ser humano. Ele apontou um dedo trêmulo para ela. Quero que você seja minha cozinheira pessoal, minha nutricionista. Você compra uma comida. Você cozinha. Você me observa comer. Ninguém mais toca nas minhas refeições. Você mora aqui. Começa hoje à noite. Ara olhou para o dinheiro na mão. Depois olhou para o velho solitário. Não sou nutricionista, Sr. Sterling. Sou garçonete. Posso contratar uma nutricionista, latiu Adrian. Posso contratar um chefe com estrela Michelin, mas não posso comprar confiança. Eu vi você hoje à noite. Você enfrentou o Marco, enfrentou o Jacob, enfrentou a mim. Ele recostou-se. Eu te pago $3.000 por semana, mais despesas, mais plano de saúde completo para você e seu irmão. O silêncio tomou conta da sala. Apenas o estalo do fogo era ouvido. Plano de saúde completo. Isso significava especialistas para o Léo. Significava esperança. Por que eu? Sussurrou Ara. Você não me conhece. Sei que você precisa do dinheiro, disse Adrian calmamente. E alguém que precisa de dinheiro por causa de outra pessoa é perigoso, mas leal. Você aceita o emprego ou tenho que comer essa sopa venenosa? Ara olhou para a tigela de líquido cinza na bandeja. Cheirava a metal. Aceito o emprego, disse Ara. Mas primeiro vamos jogar essa sopa no fogo. Adrian sorriu. Era um sorriso genuinamente perverso. Eu sabia que gostava de você. Na manhã seguinte, Ara se mudou. Seu quarto ficava na ala dos empregados, mas era maior que todo o seu apartamento. Passou as 2 primeiras horas ao telefone com o St. Jude, organizando o novo plano de tratamento do Léo. Quando desligou, chorou por 10 minutos. Então enxugou os olhos, vestiu seu uniforme de chefe e foi para a guerra. A cozinha da mansão Sterling era de última geração, mas parecia abandonada. Os armários estavam cheios de refeições prontas e industrializadas. Ara estava fazendo o inventário quando a porta da cozinha se abriu. Uma mulher entrou. Ela era bonita de uma forma afiada e assustadora. Usava um terninho branco de cachemira e diamantes que capturavam a luz. O cabelo loiro estava puxado para trás tão esticado que parecia doer. Era Beatrice Sterling Crown, a filha mais velha de Adrian. Nas colunas de fofoca, era chamada de a Rainha do Gelo de Seattle. Quando viu Ara, parou. Seu olhar percorreu o uniforme simples. Quem é você? Perguntou Beatrice. A voz era suave, culta e totalmente desprovida de calor. Sou Ara Vance. O Sr. Sterling me contratou como sua cozinheira pessoal. Beatrice riu. Foi um riso curto e cortante. Meu pai sofre de demência, Srta. Vance. Ele contrata pessoas o tempo todo. Semana passada contratou um jardineiro para escrever a biografia dele. Pode fazer as malas. Vou pedir para a segurança acompanhá-la até a saída. Dou $50 pelo incômodo. Tenho um contrato, disse Ara com voz calma, assinado pelo Sr. Sterling e testemunhado pelo Sr. Graves. Ao mencionar Graves, os olhos de Beatrice se estreitaram. Ela deu um passo à frente. O cheiro de perfume caro era sufocante. Escute aqui, sua pequena vira-lata, sibilou Beatrice. Meu pai está sob restrições dietéticas rigorosas prescritas pelo Dr. Evans. O estômago dele está falhando. Ele não tolera alimentos sólidos. Se você der algo que o deixe doente,
Vou processar você por tudo o que tem. Vou te soterrar em honorários advocatícios até você implorar por uma caixa de papelão para dormir. Ara segurou o balcão atrás de si. Sigo as instruções do meu empregador, Sra. Sterling Crown, e minha instrução é preparar o almoço dele. Beatrice a encarou por um longo e desconfortável momento. Veremos quanto tempo você dura. Esta casa engole pessoas em Oigida Vance. Tente não deixar manchas quando for mastigada. Beatrice girou nos calcanhares e saiu. Ara expirou sem perceber que estava prendendo a respiração. Tremia, mas tinha uma tarefa a cumprir. Foi para a despensa. Jogou fora as sopas prontas. Na câmara fria, encontrou um saco de cenouras frescas, gengibre e cebolas que pareciam ter sido escondidos lá. Fez uma sopa, mas não uma pasta cinza. Fez um purê de cenoura e gengibre, vibrante, laranja e perfumado, com um toque de leite de coco. Era leve, mas era comida de verdade. Quando levou para o quarto de Adrian, ele estava na cama. Parecia pior do que na noite anterior. A pele estava cinza. Almoço? Perguntou Ara. Adrian abriu um olho. É cinza? É laranja. Ele se sentou gemendo. Graves ajudou a ajeitar os travesseiros. Ara colocou a bandeja no colo dele. Adrian pegou uma colherada. Hesitou, a mão tremendo, depois engoliu. Não teve ânsia. Não engasgou. Pegou outra colherada, depois outra. Tem gosto, sussurrou Adrian. Tem gosto de alguma coisa. Gengibre ajuda na náusea, disse Ara. Ele comeu a tigela toda. Segundo Graves, foi a primeira vez em meses que Adrian Sterling terminava uma refeição. Os comprimidos, disse Adrian, apontando para uma fileira de frascos na mesa de cabeceira. Me dê os azuis e os vermelhos. Ara pegou os frascos, leu os rótulos, sedativos, antipsicóticos, relaxantes musculares fortes. Senhor Sterling, disse Ara franzindo a testa. Quem prescreve esses remédios? O do Dr. Evans? Adrian grunhiu. O amigo do marido da Beatrice diz que tem o delírio agitado. Ara olhou a dosagem. Era alta, perigosamente alta para um homem da idade e peso dele. Você se sente agitado? Perguntou ela. Sinto como se estivesse debaixo d'água, admitiu ele. O tempo todo. Minhas mãos tremem porque meus músculos parecem soltos e desconectados. Ara olhou para Graves. O guarda-costas estava na porta. O rosto ilegível, mas ele assentiu quase imperceptivelmente. Não vou te dar esses, disse Ara, largando os frascos. Os olhos de Adrian se arregalaram. Se eu não tomar, a Beatrice vem aqui e grita. Ela diz que sem eles eu fico violento. Você se sente violento? Estou com raiva, disse Adrian, porque me tratam como criança. Raiva não é doença, Adrian, disse Ara ousadamente, chamando-o pelo primeiro nome. É uma reação. Vamos tentar algo. Sem comprimidos até o jantar. Vamos ver o que acontece. Era um risco, um grande risco médico, mas ela tinha um pressentimento. Às 16 horas, a mudança foi assustadora. Adrian não estava melhor. Tremia violentamente. Suava. Gritava com pessoas invisíveis. Ara estava na cozinha preparando o jantar quando Beatrice invadiu, seguida por um homem alto e magro de jaleco. Evans, o que você fez? Gritou Beatrice. As enfermeiras dizem que se recusaram a dar os remédios dele. Ele estava supermedicado, disse Ara, limpando as mãos no avental. Eu queria ver. Eles queriam ver. O Dr. Evans deu um passo à frente. Tinha um rosto liso e condescendente. Você é cozinheira, mocinha, não geriatra. Você causou abstinência nele. Poderia tê-lo matado. Abstinência. Ara ouviu a palavra. Abstinência de quê? Aqueles eram antipsicóticos, não narcóticos. Não deveriam causar abstinência física daquele jeito, a menos que não fossem o que dizia no rótulo. Dr. Evans congelou. O olhar dele correu para Beatrice. Ele está em crise. Vamos interná-lo, gritou Beatrice, aproveitando o momento. Saiam daqui. Você está demitida. Suma da minha casa. Acho que não. Uma voz trovejou da porta. Todos se viraram. Adrian Sterling estava lá. Apoiava-se pesadamente em uma bengala, estava pálido, suando muito e parecia um homem caminhando contra um furacão. Mas estava de pé e segurava uma espingarda. Graves estava atrás dele, parecendo satisfeito. Pai! Beatrice engasgou e recuou. Largue isso. Você está tendo um ataque. Não estou tendo um ataque, Adrian rosnou, a arma tremendo nas mãos, mas apontada firmemente para o chão.
Estou acordando. Pela primeira vez em 2 anos, o nevoeiro está se dissipando. Dói como o inferno, mas consigo pensar. Ele olhou para a área e grasnou. Faça um bife para mim. Mal passado? Pai, você não tolera carne. Beatrice gritou. Cale a boca, Beatrice, berrou Adrian. A força na voz dele rasgou o ar. Se eu morrer, morrerei com carne no estômago, não com o veneno do seu marido. Ele olhou para o Dr. Evans e disse, Suma, se eu te vir na minha propriedade de novo, você será enterrado no Jardim de Rosas. O Dr. Evans fugiu sem dizer palavra. Beatrice ficou parada, o rosto uma máscara de pura fúria. Olhou para Ara com olhos que prometiam assassinato. Isso ainda não acabou, sussurrou Beatrice para Ara ao passar por ela. Acha que ganhou? Você acabou de assinar sua sentença de morte. Adrian desabou contra o batente da porta. A energia o abandonou. Graves o segurou antes que caísse. Ara, ofegou Adrian. Estou aqui, disse ela, correndo até ele. O bife, sussurrou ele. Não o queime. Naquela noite, Ara não dormiu. Sentou-se em uma cadeira encostada na maçaneta da porta. Sabia que Beatrice tinha razão. Aquilo não era mais apenas uma briga de família. Ela tinha impedido um assassinato em câmera lenta. Às 3 da manhã, a maçaneta girou lentamente. Desta vez, sacudiu com mais força. Ara prendeu a respiração e pressionou as costas contra a cômoda pesada que tinha empurrado para a frente da porta. O trinco de metal estalou. Alguém tentava arrombar, então, silêncio. Ara não se moveu por 1 hora. Lá fora, a tempestade que se formava sobre o Pacífico finalmente atingiu o continente. Trovões sacudiram as fundações da mansão no penhasco e a chuva batia como punhados de cascalho nas janelas. Às 4 da manhã, a luz acabou. O zumbido da geladeira, o som distante do sistema de segurança, a ventilação do aquecedor, tudo silenciou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o barulho. Ara pegou o celular. O feixe de luz da lanterna cortou a escuridão total. Ela não se preocupava mais consigo mesma. Preocupava-se com Adrian. Sem energia, o aquecimento na ala dele falharia. Ele estava frágil e tinha má circulação. O frio poderia colocá-lo em estado de choque. Ela empurrou a cômoda e abriu a porta. O corredor era uma caverna de sombras. Relâmpagos brilhavam pelas janelas altas, iluminando os retratos nas paredes com flashes fantasmagóricos breves. Descalça, correu pelo corredor de mármore frio em direção à ala principal. Graves, sussurrou ela alto. Nenhuma resposta. Normalmente o guarda-costas ficava sentado diante da porta de Adrian, mas a cadeira estava vazia. O pânico subiu. Tinham pegado o Graves? Ela empurrou as portas duplas da suíte de Adrian. O quarto estava gelado. O vento uivava por uma janela que tinha sido aberta ou deixada aberta. Adrian, chamou Ara correndo para a cama. A cama estava vazia. Ara se virou e iluminou o quarto com a lanterna. Sr. Sterling? Aqui, grasnou uma voz do canto. Ara moveu a luz. Adrian estava sentado na cadeira de rodas perto da lareira, envolto em um cobertor de lã grosso. Segurava um atiçador de lareira, erguido defensivamente. Quando a luz atingiu seu rosto, ele baixou a mão e piscou. Pare de me cegar, garota, resmungou. Ara correu e fechou a janela aberta, travando-a contra a tempestade. Ajoelhou-se ao lado dele. Você está bem? Onde está o Graves? Graves foi verificar o gerador, disse Adrian, os dentes batendo levemente. A energia de emergência deveria ter entrado, mas não entrou. Alguém cortou a linha. Estão tentando nos assustar, disse Ara, esfregando os braços para se aquecer. Não, disse Adrian sombriamente. Não estão tentando nos assustar. Estão tentando me matar. Uma pneumonia é uma causa de morte natural para um homem da minha idade. Se o aquecimento ficar desligado por 6 horas, terei hipotermia. Ara olhou para a lareira fria. Precisamos de fogo. Queimador a gás. Adrian balançou a cabeça. A ignição eletrônica não funciona. Ara olhou em volta. O quarto estava cheio de móveis antigos, livros e cortinas pesadas. Vou à cozinha, disse Ara. Vi fósforos lá e trago comida. Não saia, avisou Adrian, agarrando o pulso dela. A mão dele estava fria, mas o aperto era surpreendentemente forte. Não é seguro. Eu preciso, disse Ara. Se não aumentarmos sua temperatura corporal, você vai parar no hospital de novo e o do Dr. Evans estará te esperando. Não vou permitir isso.
Ela se soltou e correu de volta para a casa escura. A cozinha estava assustadoramente silenciosa. Ara encontrou os fósforos e algumas velas de cera de abelha. Pegou um pote de mel, um pão e um saco de nozes. Alta energia, sem necessidade de cozinhar. Quando ia se virar para sair, ouviu passos. Eram passos leves, som de sola de borracha no azulejo. Vinham da despensa. Ara congelou. Desligou a lanterna, mergulhando a cozinha na escuridão. Agachou-se atrás da ilha da cozinha, segurando a frigideira de ferro pesada que tinha usado para o bife. Os passos se aproximaram. Crack, crack. Um feixe de luz passou pela ilha, errando-a por centímetros. Eu sei que ela está aqui embaixo, sussurrou uma voz masculina. Não era Graves. A voz era mais jovem. Apenas encontre os remédios. Uma voz feminina sibilou de volta. Era Beatrice. Coloque na bolsa dela. Depois ligamos a energia e chamamos a polícia. O coração de Ara martelava contra as costelas. Eles não estavam apenas sabotando o aquecimento, queriam incriminá-la. E o velho? Perguntou o homem. Deixe-o congelar por mais 1 hora, disse Beatrice friamente. Isso o confunde e o torna mais fácil de manipular. Eles passaram pela ilha em direção aos quartos dos empregados. Ara viu sua chance. Não os enfrentou. Contra 2 pessoas, não tinha chance. Esgueirou-se de meias até a entrada de serviço. Saiu para o corredor e correu de volta para o quarto de Adrian. Entrou, trancou a porta e bloqueou a maçaneta com uma cadeira pesada. Ara? Perguntou Adrian, alarmado. Eles estão aqui, sussurrou ela sem fôlego. Beatrice e mais alguém estão escondendo algo no meu quarto. Desligaram a energia de propósito. O rosto de Adrian endureceu. O medo desapareceu, substituído pelo olhar frio e implacável do magnata que destruíra concorrentes por 40 anos. Eles acham que estou senil, rosnou Adrian. Acham que sou um inválido velho e indefeso. Ele olhou para a lareira apagada. Ara, me dê os fósforos. O gás não funciona, lembrou ela. Eu sei, disse Adrian. Ele pegou um livro na mesa lateral. Era uma primeira edição de Grandes Esperanças, provavelmente valendo milhares de dólares. Arrancou as páginas e as amassou. Adrian, isso é... Papel, retrucou ele. Quebre a perna da cadeira. Precisamos de madeira. Ara não hesitou. Bateu a cadeira antiga no chão até uma perna quebrar. Fizeram um fogo primitivo na lareira e as chamas lançaram um brilho quente e trêmulo pelo quarto. Adrian fez sinal para ela se sentar mais perto. Escute-me, disse ele com voz baixa e urgente. Amanhã de manhã a energia vai voltar. Beatrice virá aqui com a polícia. Ela vai alegar que você me drogou. Vão encontrar provas no seu quarto porque ela as escondeu lá. O que eu faço? Perguntou Ara assustada. Tenho antecedentes, Adrian. Um delito quando tinha 18 anos, roubei comida de bebê para o Léo. Não vão acreditar em mim. Adrian enfiou a mão no bolso da cadeira de rodas. Tirou um pequeno gravador prateado. Gravei tudo desde o momento em que acordei ontem, disse ele. Tenho horas de silêncio, mas também tenho a conversa que tive com o Dr. Evans antes de você entrar. Ele admitiu que a dosagem era experimental. E se tivermos sorte, este aparelho pode ter captado algo mais. Ele entregou a ela. Não esconda no seu quarto. Fique com ele, mas eles vão me prender. Deixe, disse Adrian. Ara o encarou. O quê? Se você resistir aqui, eles vão te machucar, disse Adrian. Beatrice está desesperada. Pessoas desesperadas são violentas. Deixe que te levem. Assim você sai da casa e fica longe dela. Vou ligar para meu advogado, Henderson. É o único homem em Seattle em quem confio. Mas preciso ganhar tempo. Não posso ir para a cadeia. Ara chorou. O Léo precisa de mim. Henderson vai te tirar de lá em 24 horas, prometeu ele. Olhou nos olhos dela. Você confia em mim? Ara olhou para o fogo, depois para o velho que 3 dias atrás tinha jogado uma tigela de sopa num garçom, mas agora queimava uma fortuna para mantê-la aquecida. Confio, disse ela. O sol nasceu sobre uma Seattle cinzenta e açoitada pela tempestade. Pontualmente às 7 da manhã, as luzes da mansão Sterling piscaram e voltaram à vida. O aquecedor ligou com um ronco. 10 minutos depois, as portas da suíte de Adrian foram abertas. Foi teatral. Beatrice estava lá, ladeada por 2 policiais uniformizados e o Dr. Evans. Atrás deles estava Jacob Thorne, o gerente do Obsidian, com uma expressão presunçosa.
Lá está ela, gritou Beatrice, apontando com um dedo manicurado para Ara, que estava perto da janela. Essa é a mulher. Ela envenenou meu pai. Ara ficou imóvel. Sentia o peso frio do gravador preso com fita adesiva nas costas, sob a jaqueta de chefe. Os policiais avançaram. Senhora, afaste-se do Sr. Sterling, por favor. Adrian estava sentado na cadeira de rodas, atordoado. Interpretava seu papel perfeitamente. A cabeça pendia para o lado. Beatrice, que barulho é esse? Está tudo bem, papai, arrulhou Beatrice, correndo até ele. Estamos te salvando. Essa mulher te deu remédios não autorizados. O Dr. Evans notou inconsistências nos seus exames de sangue. O Dr. Evans assentiu seriamente. Acreditamos que ela substituiu os remédios do coração por arsênico e sedativos para torná-lo dócil. Encontramos os frascos no quarto dela. Eu verifiquei a bolsa dela. Jacob interveio. Ela se gabou no restaurante. Disse que tinha encontrado um sugar daddy que deixaria tudo para ela. Vim para cá assim que soube que ela estava trabalhando aqui. Tive que avisar a família. Era uma obra-prima de mentiras. Jacob, o Judas, comprado e pago. Adrian, disse Ara com voz trêmula. Diga a eles. Adrian olhou para ela. Os olhos estavam vidrados. Olhou para Beatrice, olhou para a polícia. Ela, murmurou Adrian. Ela fez sopa para mim. Ela o está confundindo, gritou Beatrice. Tirem-na daqui. Um dos policiais agarrou Ara pelo braço. Ela não resistiu. Lembrou-se das palavras de Adrian. Pessoas desesperadas são violentas. Vance, disse o policial, algemando-a. Você está presa por abuso de idosos, tentativa de homicídio e roubo. Enquanto a levavam para fora do quarto, Ara olhou para trás. Adrian estava afundado na cadeira. Beatrice acariciava o cabelo dele como se fosse um animal de estimação, mas por um segundo, pouco antes da porta fechar, Adrian levantou a cabeça. Ele piscou para Ara uma vez, brevemente. O jogo começou. Ara foi fichada na cadeia do condado de King. Foi um pesadelo de impressões digitais, fotos de identificação e celas frias. A mídia já estava fazendo a festa. Garçonete vira viúva negra. Envenenamento do rei do aço. Negaram fiança. Ela ficou sentada por 6 horas em uma cela encarando a parede de concreto. Pensava em Léo. Ele veria isso no noticiário. Ficaria com medo. Vance, chamou um guarda. Advogado. Ara se levantou. Não tenho advogado. Agora tem. Ela foi levada para uma pequena sala de interrogatório. Na mesa de metal não estava um defensor público. Era um homem de terno que custava mais que a própria prisão. Era mais velho, cabelo prateado e olhos que pareciam ter visto todos os pecados de que a humanidade é capaz. Senhorita Vance, disse ele sem se levantar. Sou Samuel Henderson, advogado pessoal de Adrian Sterling. Ara sentiu um alívio imenso. Ele mandou você. Sim, disse Henderson. Abriu uma pasta e tirou um arquivo. E ele está muito zangado, o que é excelente para nós e terrível para a Beatrice. Ele está bem? Está sob proteção policial no hospital, a pedido dele. Recusou-se a ser tratado pelo Dr. Evans. Exigiu um exame de sangue independente. Henderson se inclinou. O exame de sangue não mostrou arsênico, senhorita Vance, mas mostrou níveis altos dos sedativos que o Dr. Evans prescreveu, aqueles que você parou de dar a ele. Ara expirou. Então estou livre. Ainda não, disse Henderson. Temos a prova da sua inocência, mas Adrian quer mais. Ele quer justiça. Beatrice e Jacob Thorne deram depoimentos juramentados contra você. Se provarmos que mentiram, eles vão para a cadeia por perjúrio e conspiração. Como vamos provar isso? Você guardou o gravador? Perguntou Henderson. A polícia confiscou meus pertences pessoais, disse Ara, mas prendi o gravador nas minhas costas. Ainda não me revistaram nua. Ela se virou e tentou alcançar desajeitadamente sob a camisa com as mãos algemadas. Henderson fez sinal para o guarda tirar as algemas. Ela arrancou a fita e entregou o pequeno aparelho prateado ao advogado. Henderson apertou o play. Primeiro só se ouvia chiado, depois o som da tempestade e, finalmente, claras e distintas, as vozes na cozinha. Apenas encontre os remédios, coloque na bolsa dela e deixe-o congelar por mais 1 hora. Henderson parou a fita. Um sorriso lento, de tubarão, se espalhou pelo rosto dele. Senhorita Vance, disse ele, você tem um vestido bonito? Não, disse ela.
Compre um, disse Henderson, levantando-se, porque o promotor vai retirar essas acusações dentro de 1 hora e amanhã Adrian Sterling dará uma coletiva de imprensa. Ele quer você ao lado dele. Por quê? Porque, disse Henderson fechando a pasta, Adrian Sterling está prestes a reescrever seu testamento e quer que os urubus assistam. 2 dias depois, as portas do Obsidian se abriram para o jantar, mas a atmosfera era diferente. O restaurante estava lotado, mas não pelos clientes habituais. Em cada mesa havia advogados, repórteres e membros do Conselho das Indústrias Sterling. No centro do salão, a mesa 9 estava vazia, reservada. Jacob Thorne suava. Tinha sido recolocado como gerente por Beatrice no momento em que Ara foi presa. Mas agora aparecia um homem em cima de um alçapão. Arrumava a gravata nervosamente enquanto olhava para a porta. Beatrice Sterling Crown estava sentada em uma mesa próxima, bebericando champanhe e parecendo triunfante. Acreditava que as acusações tinham sido retiradas por uma formalidade, não por falta de provas. Acreditava que o pai estava em um hospício, incapaz. Estava lá ali para anunciar que assumiria a empresa. Às 19 horas, as portas se abriram. O salão silenciou. Adrian Sterling entrou. Não estava na cadeira de rodas. Caminhava ereto, apoiado em uma bengala de ébano polido e vestindo um smoking perfeitamente ajustado. Parecia frágil, sim, mas o fogo nos olhos poderia incendiar o prédio. Em seu braço estava Ara Vance. Ela usava um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, presente de Henderson, que fazia seu cabelo ruivo brilhar. Não parecia uma garçonete, parecia uma rainha. Atrás deles, seguiam Graves e uma equipe de policiais. Pai? Beatrice baixou a taça de champanhe, que balançou perigosamente. O que faz aqui? Deveria estar na cama. Adrian a ignorou. Foi direto para a mesa 9. Puxou uma cadeira para Ara e depois sentou-se. Jacob, Adrian trovejou. Jacob correu, pálido. Sim, sim, Sr. Sterling. Vou querer o crème brûlée, disse Adrian calmamente, e quero que você prepare. Eu não cozinho, senhor, gaguejou Jacob. Então você é inútil para mim, disse Adrian. A voz ecoou pelo salão silencioso. Você aceitou o suborno da minha filha. Mentiu para a polícia. Tentou arruinar uma jovem inocente porque ela me mostrou bondade, enquanto você só me mostrou desprezo. Adrian fez sinal para os policiais. Levem-no. Enquanto a polícia algemava o soluçante Jacob e o levava para fora, Beatrice gritou. Você não pode fazer isso. Tenho uma procuração. Não mais, disse Henderson. O advogado saiu de uma mesa próxima. Desde esta manhã, o Sr. Sterling foi declarado mental e fisicamente são por 3 especialistas independentes. E graças a uma gravação de áudio muito interessante fornecida pela senhorita Vance, há um mandado de prisão contra você. Senhorita Crown, conspiração para o assassinato é uma acusação grave. Beatrice congelou. A cor sumiu de seu rosto. Olhou para Ara com olhos venenosos. Você é uma ninguém. Você fez isso. Ara se levantou. Desta vez não tremia. Eu não fiz nada, Beatrice, disse Ara suavemente. Eu só servi a sopa. Enquanto Beatrice era levada algemada, gritando ameaças que ninguém ouvia, um murmúrio irrompeu no restaurante. A imprensa disparava fotos freneticamente. Adrian levantou a mão e silenciou o salão. Olhou para Ara. Ara, disse ele, sente-se. Ela sentou. Você salvou minha vida, disse Adrian, não só parando os comprimidos, mas me lembrando de que ainda estou vivo. Eu estava pronto para morrer. Estava cansado. Você me acordou. Ele colocou um documento na mesa. Estou vendendo as indústrias Sterling, anunciou Adrian. Estou velho demais para o aço. Quero aproveitar minha aposentadoria. Ele empurrou o documento para ela. Mas acabei de comprar este prédio, o do lado e o terreno em frente. Ara leu o documento. Era uma escritura. Sr. Sterling, não entendo. É uma fundação, disse Adrian. A Fundação Leo Vance para a pesquisa autoimune está totalmente financiada. 50 milhões de dólares para começar. Seu irmão terá o melhor tratamento do mundo. Ara, você nunca mais vai se preocupar com contas hospitalares. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ela não conseguia falar. Apenas estendeu a mão e segurou a mão do velho. E Adrian acrescentou com uma piscadela travessa. Preciso de um lugar para comer. Então estou te dando o restaurante. Demita o Marco.
Contrate quem quiser, só me prometa uma coisa. Tudo, sussurrou Ara. Mantenha os canudos pretos. Adrian sorriu. E nunca deixe a sopa esfriar. Ara riu em meio às lágrimas. Adrian Sterling viveu mais 5 anos. Foram os anos mais felizes de sua vida. Passou-o sentado na mesa 9, comendo crème brûlée perfeitamente caramelizado e observando Ara administrar o melhor restaurante de Seattle. Morreu pacificamente durante o sono, com uma foto de sua falecida esposa nas mãos. Ara nunca o esqueceu. E toda terça-feira à noite, às 19 horas, a mesa 9 é posta com um único copo de uísque, um canudo preto e uma placa de reservado que diz: para o chefe. Esta é a incrível história de Ara e Adrian. Começou com um copo de água derramado e terminou com um legado de amor e justiça. Ela nos lembra que por trás de cada cliente rude ou chefe zangado pode haver uma luta silenciosa que desconhecemos. Ara não combateu fogo com fogo. Ela combateu com empatia e isso mudou a vida dela para sempre. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer. E eu quero saber, se você fosse a Ara, teria perdoado o Adrian desde o início? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história dramática da vida real. Muito obrigado por assistir e até a próxima.